Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal EUNEBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meu amado, hoje eu vou ministrar aqui para vocês a lição de número 2. Nós já estamos no quarto trimestre de 2017. A revistinha traz por tema a obra da salvação. E hoje nós iremos estudar sobre a salvação na Páscoa judaica. Se você não é inscrito no canal e está acessando esse vídeo pela primeira vez, se você gostar desta aula, ou se você gostar do conteúdo que tem no meu canal, peço que se inscreva no canal para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E você que já é inscrito, muito obrigado. Quero dar meus agradecimentos a todos os inscritos do canal. Deus abençoe a vida de vocês. E esse simples trabalho tem ajudado muitas igrejas, muitos professores da escola bíblica. Então a minha intuição aqui não é mostrar conhecimento teológico, não é nada disso, mas disponibilizar para você que é professor da escola dominical um recurso didático, onde vai enriquecer a sua aula. E tenho certeza que a sua classe da escola dominical, os teus alunos, irão gostar muito de uma aula diferente, de uma aula atrativa, de uma aula interativa, de uma aula dinâmica, que é uma aula ministrada com PowerPoint. Todas as minhas aulas são baseadas nas revistas da CPAD, então não é um trabalho feito exclusivo só para a minha igreja, mas é para qualquer igreja, qualquer denominação. Então, se você é professor, eu aconselho você experimentar. Se não gostar, meu amado, não tem problema nenhum, você não perdeu nada, você não pagou nada por isso, é gratuito, mas eu acho que vale a pena você tentar, porque esse método está revolucionando o ensino da escola bíblica por todo o Brasil. Eu tenho muitas pessoas e muitas igrejas que fazem uso desse trabalho. Mas, sem mais delongas, vamos para a aula. Lição de número 2, que tem por tema a salvação na Páscoa judaica. Texto áureo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Verdade prática. A libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. A leitura bíblica em classe também está no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao 24 e também o versículo 29. Não vou ler para nós não perdermos tempo dentro desta videoaula. Então, você pode ler aí na sua revistinha ou ler na sua Bíblia com tempo aí na sua casa, tá certo? E o que nós iremos estudar no decorrer dessa lição? Bom, pessoal, nós vamos falar no primeiro tópico sobre a instituição da Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Não sabe? Significado? Também não sabe? Então, venha comigo, espera um pouco que nós vamos aprender. No tópico 2, nós vamos falar sobre o Cordeiro da Páscoa. Quem é o Cordeiro da Páscoa? Tal. Beleza? E no tópico 3, o sangue do Cordeiro. Nós vamos falar sobre o sangue do Cordeiro, tá certo? Vamos então para a introdução. A introdução diz assim: na Páscoa judaica, os israelitas relembraram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando da opressão, do sofrimento, da angústia e também da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Então nós vamos ver aí no decorrer dessa lição, né, que
Deus ele livrou seu povo da opressão, do sofrimento, da angústia, da mão, né, dos egípcios, quando o povo de Israel estava ali escravizado no Egito sob o governo de Faraó. Então nós vamos entender um pouco aí como que Deus fez para tirar mais de praticamente quase 2 milhões de pessoas, porque já tinha, quando saíram, era 600 mil pessoas, fora crianças e mulheres. Então como que Deus fez? Usou um homem sem armas nenhuma, apenas com um cajado e a fé no Senhor, e Deus foi, através desse homem, Moisés, usou ali poderosamente, com um braço forte, e livrou todo o seu povo ali da escravidão. É o que nós vamos ver aí um pouco à frente. A instituição da Páscoa. Bom, subtópico 1 diz assim: o livramento nacional. A celebração da Páscoa para o povo de Israel significa a verdadeira libertação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Senhor. Então a Páscoa para Israel é como se fosse, vamos supor assim, a independência para nós, ou seja, liberdade. A Páscoa para Israel significa que agora eles tinham liberdade tanto para adorar a Deus, como para ser um povo liberto, como família, como pessoa. Então a Páscoa trouxe libertação e liberdade por completo àquele povo, tá certo? Historicamente foi o último juízo sobre o Egito, e a provisão do sacrifício pascal foi que possibilitaram o livramento da escravidão e da peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Então veja só, o último juízo, a Páscoa significa para os egípcios, né, o juízo de Deus, e para os judeus, para os hebreus, para o povo de Deus, foi ali o que? A provisão, né? A provisão de Deus. Foi o dia que Deus deu ao povo dele a libertação, o livramento, deu a possibilidade de deixar de ser escravo, de ser peregrino. Deus estava dando para aquele povo a oportunidade de ser uma nação com direitos diversos, né? Direito que uma sociedade tem. A libertação da escravidão. 430 anos, de acordo com o Êxodo 12:40. Os israelitas estavam dominados, escravizados e humilhados sob a dependência política e econômica e social do Egito. Então, por mais de 400 anos, o povo de Israel ficou ali no Egito, sobre o domínio político dos egípcios, né, dos reis faraós. Ramsés II foi o último faraó da época, onde Deus agiu com seu juízo sobre o Egito. O rei era Ramsés II. Então, assim, mais de 400 anos, aquele povo estava sendo dominado, estava sendo escravizado pelos egípcios. Mesmo sem liberdade religiosa, o povo de Israel clamou a Deus, e ele ouviu. Olha só. E também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fizeram servir, e lembrarei-me da minha aliança. Então veja só, mesmo sem liberdade religiosa, porque ele estava escravo, eles também não poderiam, não tinham liberdade para adorar os seus deuses. Então eles estavam sem liberdade, tanto como um povo, né, socialmente falando, eles não tinha liberdade para expressar as suas opiniões, questões religiosas. Não, eles eram oprimidos, escravizados. Só que Deus ouviu o pedido de socorro do povo, dando assim um libertador para resgatá-los, tá certo? 3. A nova celebração judaica. Vamos lá. A nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas. Quem foi quem instituiu a Páscoa? Foi Israel? Foi o homem? Não, quem instituiu foi o próprio Deus, tá certo? Deus foi quem instituiu a Páscoa, dando para Israel uma oportunidade para, primeiro, olha só, festejar. Eles não tinham direito de se alegrar, de comemorar, de festejar.
Segundo, Deus estava dando oportunidade através da Páscoa, né, da nova religião de Israel, o descanso, ou seja, descansar, uma oportunidade para descansar. E terceiro, a oportunidade a Deus, ou melhor, a oportunidade de adorar a Deus pela libertação e saída do Egito, de acordo com Êxodo. Depois você pode conferir lá no capítulo 12 em diante. Então, a Páscoa para Israel é a nova festa religiosa. O israelita tem a Páscoa como uma festa religiosa, onde ele faz menção de quando Deus tirou aquele povo do cativeiro, onde Deus deu para eles uma oportunidade de festejar, de descansar e de adorar o seu Deus, tá certo? Tópico 2, o Cordeiro da Páscoa. Subtópico 1, o Cordeiro no Antigo Testamento. Bom, vamos lá. A parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados lá no Velho Testamento era o Cordeiro. Então o Cordeiro era uma parte fundamental de sacrifícios oferecidos ali em remissão dos pecados. Ele foi aí introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou seu povo, conforme Êxodo aí relata aí no capítulo 12, tá certo? Então a parte fundamental, ou o personagem, digamos, vamos dizer assim, vamos colocar assim, fundamental dos sacrifícios era um animal, era um cordeiro, porque através do sacrifício do cordeiro, Deus recebia, né, o aceitável pecado, o pedido de perdão do pecado que o povo tinha cometido. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências relativas ao animal. Não era um animal qualquer. Esse animal ele deveria, ou ele não poderia, ter manchas ou defeitos algum. Então não poderia haver manchas, defeito, tinha que ser perfeito. Não poderia haver nenhum ossos quebrado, né? Não deveria ter ossos quebrados. Ele deveria ser imaculado, deveria também ser plenamente saudável, sem manchas, ou seja, tinha que ser um cordeiro limpo, perfeito, sem nenhuma falha. Não poderia ser cego, não poderia ter um chifre quebrado, uma mancha na sua pele, na sua lã, nada disso, tinha que ser perfeito. Essas eram algumas exigências relativas ao animal. Bom, só que todo esse sacrifício, né, todo esse simbolismo, ele apontava para alguém. Para quem? Apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então esse símbolo todo, essa simbologia toda de sacrifício, de animal, de cordeiro, apontava para a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Subtópico 2. Jesus, o verdadeiro Deus. Desculpa. O verdadeiro Cordeiro Pascual. Os sacrifícios foram substituídos, de acordo com Isaías 53. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu o sacrifício temporário por um único definitivo. Então veja só, o sacrifício foi substituído. Como assim substituído? Hoje não é mais o sangue do animal, hoje não é mais o animal. Não foi o animal que nos purificou e nos remiu, não. Foi o sangue de Cristo, foi o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa cristã é um memorial de como Deus substituiu o sacrifício, que era temporário, que era só por um período de tempo. O sacrifício de Cristo foi para sempre, o único sacrifício. Não há mais necessidade do segundo sacrifício. Por isso nós não devemos continuar no pecado. Ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus, de acordo com Apocalipse 3, 13, 18. Olha só voltando aqui. Então nós devemos atentar, porque a nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa não é uma festa comemorativa. É interessante nós salientarmos que a redenção, ou o plano de redenção, ela veio primeiro do que o pecado. Esse é o Deus que nós servimos. O homem ele não foi salvo, ou Deus não planejou a salvação do homem de imediato após a queda. Não. Quando Adão pecou, a provisão já tinha sido feita. Deus já tinha preparado o cordeiro
antes da fundação do mundo. Então, a redenção já havia. O mundo foi feito dentro de um plano de salvação. Isso é tremendo, isso é profundo. Olha só, por intermédio de Jesus, a nossa culpa, a minha e a sua culpa, foi anulada definitivamente. A culpa das pessoas da velha aliança era provisória, era anulada, mas era provisória, né? Só que a culpa nossa, Cristo, ou em Cristo, foi anulada definitivamente. Quem crê em Jesus será salvo. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá certo? Olha só. Deus, o que Deus fez? Ele nos purificou. E ainda mais, Ele nos fez dignos de nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, por intermédio de Cristo, Deus nos purifica, nos dá direito de assentar, né, nos reinos ou nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, olha só, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Olha só, então, para mostrar, Deus estava fazendo o quê? Fazendo isso para mostrar que nos séculos vindouros, abundante riquezas da sua graça, da graça de Deus, da misericórdia dele, da bondade dele. Ele mostrou isso para conosco na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2,7. Bom, subtópico 3 diz assim: o sangue do Cordeiro. O significado do sangue. Vamos lá. Na Bíblia, sangue representa o que? Vida. Então, sangue na Bíblia representa a vida. Representa o que? Salvação, remissão de pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Isso é óbvio. Veja só. E a vida do animal, ou seja, derramada no sacrifício, era oferecida para expiação dos pecados do transgressor, restabelecendo a paz entre Deus e o ser humano. Então, o sangue na Bíblia significa ou representava vida. Que vida? E a vida desse animal, que ia ser morto ali, né? O sangue dele que era derramado, ou o sacrifício que era oferecido, era em prol do pecado do povo. Para quê? Para que Deus se restabelecesse com o ser humano. Se não houvesse, se não tivesse o ato de derramamento de sangue, não haveria como Deus nos perdoar. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz que bem-aventurado é o varão cuja o pecado é coberto. Não encoberto, mas coberto. Por quê? O sangue do animal era como se cobrisse, né? Vamos falar assim, cobrisse todo o corpo daquele animal. Então, quando Deus olhasse para o pecador, ele viu o sangue daquele animal cobrindo, fazendo uma barreira, uma proteção, uma segunda pele sobre aquele pecador. Então, Deus aceitava o sacrifício. Depois você lê Levítico 11:11, Hebreus 9:23 ao 28, que lá fala sobre o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, porque o sangue do bode, do touro, não tirava o peso da consciência, mas o sangue de Cristo, além de ter poder para perdoar, ainda purifica a nossa mente, lava a nossa alma, certo? Subtópico 2, o sangue do Cordeiro Pascual. Antes da última praga sobre os egípcios, Deus ele deu uma orientação para o seu povo, para os israelitas. Qual foi a orientação de Deus antes da última praga que ele ia enviar, que era a morte de todos os primogênitos? Deus ordenou que cada família dos israelitas, claro, né, óbvio, preparasse um cordeiro e que deveria passar o sangue, ou seja, ia matar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria passar nas ombreiras da porta e nos umbral, né, da porta de suas casas. Para quê? Para conservar a vida dos primogênitos israelitas. Então Deus disse para Moisés o seguinte: olha, eu vou enviar uma praga, a última praga, a 10ª praga sobre os egípcios, e todos os primogênitos vão morrer
à meia-noite de tal dia. Só que, para vocês vão fazer o seguinte: quem me obedecer, quem não obedecer, problema. Vocês vão pegar um cordeiro com essas características, imaculado, sem mancha, tal, vai matar, vai tirar o sangue dele e passar nas ombreiras e no umbral das portas das casas de vocês, para que à meia-noite o anjo do Senhor, né, passe no Egito para matar todos os primogênitos, todos, seja de quem for, até os dos israelitas. Se não tiver o sangue nas ombreiras e nos umbral da porta, quando o anjo passar, esse sangue é o sinal, ou seja, é a proteção, esse sangue é a vida, que lá dentro vai ser preservada. Nenhum primogênito que estiver ali dentro dessa casa será morto. Enquanto lá fora o anjo estava matando, passando a foice nas tendas dos hebreus, nas casas dos hebreus, havia ali uma comemoração. Ele estava comendo, porque o sangue era passado nos umbrais e a carne era para comer. Olha só que interessante. Jesus é vida, meu amado. Enquanto tem muitos morrendo, Jesus está aí dando vida. É você que escolhe, né? O sangue hoje não é passado, derramado mais nos umbrais da porta. É sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta você crer. Ele derramou o sangue dele lá na cruz, certo? Olha só. O sangue de Cristo nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Gálatas 6,17 diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então o sangue de Cristo, ele nos livra da morte espiritual. O ímpio, ele morre espiritualmente, já está morto, uma morte. Depois, fisicamente, 2 mortes. Depois, espiritualmente, que é lançado no inferno, na condenação eterna. Então o ímpio passa por 3 mortes. O crente, quantas mortes passa, pastor? Bom, o crente, se Jesus não vier, ele passa apenas por uma morte, a morte física. Você viu como é importante crer em Jesus Cristo? Então essa figura aqui, essa imagem que eu coloquei aqui, simboliza exatamente como que funciona o sangue de Cristo, o sangue daquele animal que foi passado na porta e o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê assim, coberto pelo sangue de Cristo, dos pés à cabeça. Tá certo? Se você ainda está nesse bonequinho aqui do canto direito, sem sangue de Cristo ainda, sem ser coberto, já deu o primeiro passo. Vá a uma igreja. Tá? Quando você vai à igreja, aceita Jesus, você agora recebe o Espírito Santo, o perdão dos pecados, e você tem a vida eterna. Você tem o sangue de Cristo que garante a justificação, a redenção, que garante vida eterna, que garante os seus perdão. Tá certo, meu amado? Bom, olha 1 João 1,7, diz assim, mas se andarmos na luz como ele andou, melhor, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós andamos na luz como Cristo andou, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica. Eu coloquei essa imagem de fundo aqui só para nós lembrarmos sobre o poder que tem o sangue de Jesus. Figurativamente, aqui no canto esquerdo tem um cordão, uma corda vermelha aqui, que foi quando o pessoal de Josué invadiu lá Jericó. E a casa de Raabe, da prostituta Raabe, ela que guardou ali, ou livrou, escondeu os espias que tinham ido para espiar a terra. E o pacto dela dele para com ela foi o seguinte: olha, quando nós formos entrar para destruir a cidade, e se não tiver o cordão vermelho, que representa sangue, representa vida, se não tiver lá, você e toda a sua família perecerá. E quando os israelitas invadiram, quando o pessoal de Josué invadiu Jericó, destruindo a cidade, e quando ele olhou para aquela casa e viu aquela fitinha, aquela cordão vermelho, aquela corda vermelha, naquela casa eles não mexeram. Figurativamente, a mesma coisa lá do sangue na porta lá dos umbrais lá dos hebreus lá no Egito. O anjo viu e não entrou. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele tem garantia, ele tem proteção, ele está debaixo dos cuidados do Senhor Jesus. Tá certo? Subtópico 3. O sangue da nova aliança. Vamos lá. O símbolo da nova aliança. Ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus, ele afirmou que o seu sangue era símbolo da nova aliança. Leia lá depois Lucas 22, do 14 ao 20.
Então, a última ceia que Jesus fez com os discípulos, ele deixou bem claro que o sangue dele que seria derramado era o símbolo da nova aliança. Haveria necessidade, de acordo com Jeremias 7, se não me falha a memória, de uma segunda aliança, porque a primeira aliança era imperfeita. Por que era imperfeita? Porque era sangue de animal. Sangue de animal não perdoa pecado eternamente. Só cobria exteriormente falando. A alma não poderia ser purificada. Só o sangue de Jesus. Então haveria necessidade de uma nova aliança. A lei foi escrita em pedra. A nova aliança em Cristo agora, essa lei seria escrita em corações humanos, dentro da pessoa. Então a lei hoje é dentro de nós, escrita em nosso coração, através da graça, através do Espírito Santo. Então Jesus deixou bem claro ao celebrar a última ceia, ali no dia da Páscoa, lá na Páscoa, que era a Páscoa na verdade, e aí ele celebrou a última ceia e afirmando que o sangue dele seria um símbolo da nova aliança. O Senhor Jesus ele associou a ceia, a festa da Páscoa judaica com esse evento que seria a sua morte, a sua crucificação. Então ele associou a ceia com a festa judaica. Então hoje, quando nós ceamos, nós estamos celebrando em memória, ou estamos trazendo à memória o dia que o Senhor entregou a sua vida por nós, tá certo? O verdadeiro sacerdote. Olha só que interessante. Jesus, ele é o real cordeiro. Ele é o real cordeiro. Bem como o verdadeiro sacerdote. Sendo o sacrifício e também ele mesmo, o oficiante ao mesmo tempo. Então Jesus ele é o sacrifício e o oficiante. Ele se ofereceu em sacrifício e ele fez o sacrifício. Ele foi o cordeiro e ele foi o sacerdote que levou o pecado, que se apresentou a Deus. A Bíblia diz que ele está hoje à destra do Pai intercedendo por nós. Ele entrou no Santo dos Santos. Tem um pessoal aí que fala do juiz investigativo, que em 1844 Jesus ele entrou no Santo dos Santos para julgar ou para colocar no livro, escrever no livro da vida quem vai ser salvo. Irmão, isso é uma besteira. No dia que Jesus morreu, no dia que ele entregou o último suspiro dele lá para Deus, ele disse: Pai, está consumado. Ali quem crê em Jesus, todo o pecado foi perdoado, meu amado. Para com isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. O único mediador. Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é a autoridade exclusiva. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe ninguém que interceda a Deus por mim e por você. Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Jesus ele é o quê? Ele é a aliança entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus. Jesus ele é o único mediador. Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. A nova aliança. Através da nova aliança, Jesus fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade e legitimidade. Olha só. Através dessa maravilhosa aliança, da nova aliança, Jesus ele nos fez, ele fez a sua igreja, um povo verdadeiro sacerdote. Olha, primeiro, para partilhar da intimidade com Deus. Então você pode ser sacerdote, você pode orar, falar com Deus a hora que você quiser, você pode interceder pela sua vida, pedir a Deus misericórdia. Não precisa de ninguém para apresentar os seus pecados a Deus. Você mesmo apresenta por intermédio de Jesus Cristo. Fale com Deus, com o Pai, através do Filho. Fala: Jesus, olha, assim a minha vida. E Ele intercederá, e Ele faz essa ponte, essa ligação, porque a nova aliança nos fez sacerdotes, verdadeiros sacerdotes. Também a nova aliança nos deu autoridade e legitimidade também para interceder uns pelos outros. Olha só que interessante. Você pode interceder pelo seu irmão. Você pode pedir a Deus que abençoe, que livre da morte, que livre disso, que faça isso. Você só não pode salvar ninguém. Porque departamento de salvação aí não é com ninguém, é com Jesus. Mas interceder, pedir, orar, você pode. Antigamente não podia, tinha alguém específico. Hoje não. Hoje nós podemos pela pessoa de Jesus Cristo. E também
a nova aliança nos deu legitimidade e autoridade para anunciar as boas novas dessa aliança. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus permitiu, ou Deus nos deu esse privilégio. Deus não permitiu aos anjos, mas nos deu esse privilégio de anunciar as boas novas dessa nova aliança. Em Cristo Jesus você terá vida e vida em abundância. Então a nova aliança trouxe benefícios maravilhosos. Benefício de falar com Deus onde nós não poderíamos falar com Deus. De interceder um pelos outros onde não poderia. Eram algumas pessoas específicas. E também de anunciar, né, as boas novas do reino de Deus. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então assim o Senhor, né, ele sabe, ele livra da tentação aqueles que é piedoso. Então Jesus, ele intercede por você. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Quem nos justifica é Deus. Eu coloquei essa comparação da Páscoa judaica e da Páscoa cristã para nós fazermos aí uma comparação e termos a ideia. Olha só, na Páscoa judaica, ou seja, a morte passou sobre os hebreus, e na Páscoa cristã a morte passou sobre os filhos de Deus, tá certo? E na Páscoa judaica, liberdade da escravidão do Egito. Isso significa a Páscoa judaica, liberdade da escravidão do Egito. E a Páscoa cristã, liberdade da escravidão do pecado. A diferença é grande, né? Livrou da escravidão, mas o pecado não continuava. A Páscoa cristã, que é o Senhor Jesus, ele livra da escravidão e do pecado. Páscoa judaica, um cordeiro sem mancha era sacrificado no lugar de cada família, uma vez por ano. Isso era na Páscoa judaica, isso é a Páscoa judaica. Uma vez por ano, um cordeiro era oferecido por cada família. E na Páscoa cristã, ou a Páscoa cristã, o Cordeiro de Deus, Jesus, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, foi sacrificado em nosso lugar. A diferença é outra, né? Uma vez por todas, não é de ano em ano, não, uma vez por todas, não é uma vez por ano. Olha só, uma vez por todas. João 1,29, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então essa é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5,17, foi imolado. O Cordeiro de Deus foi imolado. Jesus foi imolado. Essa é a nossa Páscoa. E Hebreus 10,12, foi definitivo. Ou seja, o sacrifício foi definitivo. 4. Pães sem fermento. 5. Nossa Páscoa, a Páscoa cristã. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Vida sem fermento do pecado, malícia e maldade. Vida de santificação. Então, lá na Páscoa judaica é pão sem fermento. Na nossa Páscoa, que é a Páscoa cristã, e é Cristo, que é a nossa Páscoa, é vida sem fermento do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre o cristão. Não tem. O pecado não traz mais o poder. A malícia não tem mais lugar. A maldade não tem mais lugar. E o que tem lugar na nossa vida, o que tem espaço para a nossa vida é o quê? Uma vida de santificação. Tá certo? 5. Páscoa judaica. É feito um pacto com o povo emergente, ou seja, Israel. E Páscoa cristã, Tito 2, 13 ao 14. É feito um pacto com o povo emergente, a igreja, né? Igreja. Então na Páscoa cristã, o pacto foi feito com um povo emergente, com a igreja do Senhor Jesus. Tá certo, meu amado? Bom, pessoal, chegamos à conclusão, ao término dessa aula. Diz assim, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Isso é a Páscoa para os judeus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Então essa é o significado da nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Só para nos lembrar, o sacrifício de Jesus foi completo. Não precisa guardar o sábado para ser salvo. Fica aí uma dica. Se você quer guardar o sábado, domingo, segunda, dia da semana todinho, maravilha. Pode fazer, não tem problema. Agora, dizer que vai guardar um dia para ser salvo é heresia. Tá? Desfazendo o que Cristo fez na cruz. Tirando o poder que Cristo tem. Tá certo? Bom, meu amado,
Eu só tenho a agradecer a você. Obrigado, tá? Se você está aí ainda até agora assistindo essa aula, muito obrigado. Um beijo grande para você. Não vou falar no seu coração não, porque o coração é feio. Dá um beijo no coração. Já viu o coração bater? É estranho. Mas um beijo, né, para você, um ósculo santo para você. Que Deus abençoe. Eu sou muito feliz, porque vocês sempre têm deixado os comentários positivos, deixando like. Eu não sei nem para que serve like, né? Mas não manjo muito essas coisas. Mas vai dando like aí. Vai que dá certo no final. Mas compartilha aí esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos. Joga aí nas suas redes sociais, Facebook. Você pode também visitar minha página lá no Facebook. Também não sei para que serve, mas curta lá minha página no Facebook. Cícero Pereira está lá no meu canal. No canto direito tem um link lá. Você clica lá no botãozinho do Facebook e já vai direto lá, tá? Mas eu amo todos vocês. Eu sempre oro a Deus para que Deus abençoe a vida de vocês. Cada um que assiste as minhas aulas, que usa esse trabalho, esse slide na sua igreja, pode ter certeza que eu estou orando por você e Deus vai fazer você um professor de excelência, um aluno de excelência, um cristão de verdade, vai nos fazer ser melhor como pessoa e como cristão, porque a palavra de Deus tem poder para mudar as nossas vidas. Obrigado e Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.